Senhor, igreja, amém? Amém. Como é bom estar reunidos na casa do Senhor, para adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. E nessa noite, um momento especial, nosso 6º aniversário. E eu convido os amados a abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim na palavra do Senhor: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ainda bem, irmãos, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ainda bem, irmão, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Cantando o quê? Várias muralhas, aleluia, aleluia. Várias muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, por Ele não há mais condenação. Várias muralhas, aleluia, aleluia, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ainda bem, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso gritar várias muralhas, aleluia, aleluia. Posso gritar várias muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, por Ele não há mais condenação. Posso gritar várias muralhas, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Se você amar o seu irmão, amém. Glória a Deus. Eu gostava de ler um texto que se encontra na primeira carta de Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Amém? É assim, nós estamos a celebrar o 6º aniversário. Nós vimos no Facebook, vimos no Diário de Coimbra, vimos também o anúncio deste 6º aniversário celebrado pela Assembleia de Deus aqui. E nós nos alegramos porque são 6 anos, sabemos que é uma criança, nós não somos bebés, no ministério que nós estamos a erguer, mas acreditamos que para estes 6 anos
aquilo que Deus tem para vocês é muito mais do que aquilo que vocês estão a olhar. Aquilo que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Eu costumo exemplificar dizendo que os meus olhos conseguem ir até aquela cortina ou até esta parede, depois disto não sei. E o que está para lá da parede é aquilo que certamente Deus tem para mim. Quando nós olhamos para este texto e está a falar desta forma, as coisas que os olhos não viram, isso certamente serão milagres, serão prodígios, serão maravilhas, serão aquilo que nós esperamos pela fé, mas que ainda não aconteceram. Os ouvidos não ouviram, nem sequer entrou no nosso coração. É isto que Deus tem para nós. E é isto que nós desejamos que aconteça nesta igreja. Que aconteça no Ministério Assembleia de Deus, que aconteça no nosso Ministério Aniversário e sabem que aconteça na nossa cidade. Nós tivemos alguns anos fora, nascemos nesta cidade e Deus trouxe-nos de novo a esta cidade, a cidade que nós amamos, a nossa cidade, e nós acreditamos piamente, seguramente, com convicção, de que Deus tem coisas grandes, mas mesmo muito grandes para esta cidade, que se tem arrastado pela idolatria. E quem assistiu ao que aconteceu na quinta-feira passada, é verdade, o diabo veio para isto mesmo, roubar, matar e destruir. Mas Deus tem muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver, se calhar até conseguimos sentir, mas é isto que Deus tem para nós. Então fiquem com estas palavras, que a nossa luta pode ser grande, 6 anos é pouco, e a experiência se calhar ainda é tão reduzida para alguns, mas imaginem que Deus tem muito mais do que aquilo que vocês já viram até os dias de hoje. Aquilo que é o nosso futuro é muito maior do que aquilo que foi o nosso passado. Aleluia. Nós vivemos um presente que às vezes conhecemos, outras vezes não conhecemos, mas o futuro que não conhecemos, esse é onde Deus quer que nós trabalhemos e estejamos. Então fiquem firmes nesta palavra. Deus tem muito mais do que aquilo que nossos olhos conseguem ver, até o nosso coração consegue sentir. E é isso que Deus tem para vocês. Amém? Deus abençoe esta igreja e mais 6 anos pelo menos, e mais 6, e mais 6, até que o Senhor venha. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Ficamos muito felizes por essa palavra. Amém, irmãos? Amém. Como é o nosso costume da nossa igreja, eu gostaria que todos se colocassem em pé. E nesse momento, você vai começar a orar pelo teu irmão que está aí ao teu lado. Você vai profetizar bênçãos sobre a vida dele. E vai dizer nessa noite: Jesus, fala com ele de uma forma especial, para que o teu nome venha a ser glorificado. Comece orando ao Senhor. Adore o Senhor, aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está neste lugar. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Senhor, ó Pai. Quero, neste momento, saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Para mim é uma alegria imensa poder participar desta festa tão bonita, 6 anos. Quero trazer um abraço bem forte da igreja de Melhada. Bem verdade que uma parte dos irmãos estão em Mortágua, em uma das congregações que temos, e é necessário lá, aquele trabalho, os irmãos estarem lá. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jamil. Nós o conhecemos há pouco tempo, fizemos uma viagem juntos, de famílias, né? E Deus abençoou, fez só estreitar mais a amizade. Deus abençoe a sua vida, a vida de sua esposa, de seus filhos. Que esse ministério de vocês prospere e que vidas continuem sendo abençoadas através do ministério de vocês.
esta igreja aqui em Coimbra venha crescer abundantemente, que a glória do Senhor esteja neste lugar. Deus abençoe o pastor, deu uma riquíssima palavra. Deus continue abençoando, que as bênçãos de Deus venham acompanhar o seu ministério, aonde o senhor for, ladeado da sua esposa. Deus abençoe. Eu gostaria de agora, já depois de haver um pequeno descanso, ficassem de pé para nós lermos um texto da palavra do Senhor. Eu tinha perguntado ao nosso pastor, anfitrião desse trabalho, desta igreja, sobre a questão do tema. E um tema muito sugestivo, muito interessante. Fala sobre eu preciso de você, você precisa de mim. Que maravilha. Mas você já disse isso hoje para o seu irmão, esse companheiro de adoração aí do lado? Diga só outra vez, com vontade. Aleluia. Agora pode dizer uma outra frase assim, olha, não dá para viver sem você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em Bíblia, o amado irmão amigo da sonoplastia. Eu gostaria de ler o texto da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Ontem a gente estava assim com a garganta um pouco assim abatida mesmo, uma sinusite muito forte. Eu estava sob medicação ontem para tentar chegar até esse lugar abençoado. Isaías, capítulo de número 41. Deixa eu tentar achar um texto que pelo menos encaixe aqui, mais ou menos aqui, tá bem? O versículo de número 6 da palavra do Senhor, que diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Vamos dizer juntos? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Amém? Amém. Podem sentar. Muito obrigado pela gentileza de terem ficado em pé. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Amados irmãos, todos nós estamos diante de Deus nesta hora, e como é bom estarmos na presença de Deus. Sabemos que na presença do Senhor existe abundância de alegria. Como diz o Salmo de número 16, verso 11, que na presença do Senhor há, do verbo haver, existir, abundância de alegria. E nós louvamos a Deus por isso. Mas existe uma coisa que nós precisamos aprender e compreender perfeitamente. Uma coisa é estarmos na presença de Deus. Outra coisa é sentirmos a presença do Senhor, a presença de Deus. É necessário nós sentirmos, além de estar na presença dEle, sentirmos também a presença do Senhor. É inadmissível alguém estar na presença do Senhor, na igreja, no culto, e todavia sair daqui do jeitinho que chegou. Ou seja, se chegou triste, sair da mesma forma. Se chegou aqui desesperançado, sair da mesma forma, e não conseguiu sentir a presença de Deus. Eu só tenho uma resposta para isso. Você simplesmente veio para buscar as coisas de Deus, é capaz de sair às vezes decepcionado. Por quê? Porque Deus costuma abençoar a pessoa, mas Ele abençoa em primeiro lugar adorador. Você vem e adora Ele com força, como diz aqui em Portugal. Aí com certeza Deus nunca vai despedir nenhum adorador de mãos vazias. Mas faça primeiro a tua parte, adore ao Senhor, e adore a Deus com toda a alegria do teu coração, e não te preocupe com as tuas coisas, porque Deus conhece você, Deus conhece a tua vida, Deus sabe o que se passa lá na tua casa, Deus conhece os teus sonhos, os teus projetos, Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus não foi feito de papel. O nosso Deus não é resultado de monografia, de faculdade, ou de talvez resultado de projetos científicos, não. O nosso Deus, Ele existe antes de você e vai continuar existindo. Ele conhece você, conhece os teus sonhos e os teus projetos. Só entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele
Ele fará por você. E pode ter certeza que Deus tem muito mais para você, muito além daquilo que você pensa, daquilo da tua imaginação, daquilo que você acha. Ele tem muito mais para você. E é tempo de nós conquistarmos a nossa geração e dizermos estas coisas para a nossa geração, porque uma geração só pode alcançar a sua geração. Você nunca vai alcançar a outra, a que passou ou a que virá. Não, você só conseguirá alcançar a tua geração. Seja tu uma bênção para a tua geração, porque Deus quer alcançar a tua geração. Amém. Que você seja uma bênção para a tua geração. Eu preciso de você e você precisa de mim. Amados irmãos, nesse texto da qual nós lemos da palavra do Senhor, o profeta Isaías foi um dos maiores profetas registrados na Bíblia Sagrada. Foi o profeta mais conhecido como o profeta messiânico. Apesar do seu livro ter seus 66 capítulos, alguns teólogos dizem até mesmo que o seu livro é uma miniatura da Bíblia, porque ele é dividido em 2 seções. E essas seções, a primeira tem 39 capítulos. A segunda seção, 27 capítulos. A Bíblia Sagrada ela tem 66 livros e dividida em 2 partes, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E tem no Antigo Testamento 39 livros e 27 no Novo Testamento. O livro de Isaías é uma miniatura parecida assim. E se fala muito na pessoa bendita do Senhor. Isaías foi usado por Deus há 700 anos aproximadamente, antes de Jesus vir a nascer. E foi dele uma das profecias citadas no capítulo 7, versículo 14. Quando o povo exigia dele um sinal, dá-nos um sinal de todas as tuas profecias que tu fala, desse Messias que há de vir, que vai restaurar todas as coisas, dá-nos um sinal. Ele disse o seguinte, nesse versículo de número 14 do capítulo 7. Ele disse, eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará luz a um filho. Começou uma exigência deles para com Isaías, para que ele profetizasse, falasse um pouco mais desse Messias que havia de vir. Ele profetizou cerca de 700 anos antes de Jesus chegar. E quando chega no capítulo 9, 2 capítulos após, no versículo de número 6, ele diz, eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós louvamos o nome do Senhor. Isaías não chegou a contemplar este dia, amados irmãos. É bem verdade que nós também não, porque nós conhecemos a história da Bíblia, deste Messias que veio ao mundo. Nós conhecemos perfeitamente por causa da Bíblia, mas a Bíblia diz que nós somos ainda mais bem-aventurados do que os apóstolos. Sabe por quê? Porque Jesus disse, olha, vocês acreditam porque vocês viram, mas uma coisa é, antes bem-aventurados aqueles que não viram e conseguiram acreditar. Eu nunca vi Jesus, mas eu acredito que ele veio ao mundo. Eu acredito que ele vive pelos séculos dos séculos. Eu acredito que ele está assentado à direita do Pai, do Todo-Poderoso, e está conosco também nesta tarde especial. Pois a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, lá ele se faz presente no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez o meu filho perguntou, mas papai, por que é que então Jesus não está no meio de um? Porque claro que não podia estar no meio de um, mas ele tem uma promessa lá no Salmo de número 121. Eu serei a tua sombra à tua direita. Aonde tu for, a tua sombra vai. O Senhor promete estar contigo. No capítulo 28 de Mateus, Jesus disse, olha, certamente estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Diga comigo, Jesus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta hora, amados irmãos, nesse texto que Isaías falou as suas palavras e resolveu escrevê-las para nós, para o povo de Israel, e para ficar e chegar até nós pelo poder do Espírito Santo. Ele disse que era necessário um ao outro ajudar, e ao seu companheiro dizer, olha, te esforça. Sabe por quê, amados irmãos? Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Quantas vezes nós olhamos o amado irmão, às vezes triste, cabisbaixo, isso é coisa da vida. São os problemas que vêm sobre nós, são as circunstâncias da vida. Às vezes o nosso adversário tenta colocar obstáculos para que venhamos parar na caminhada. Mas como diz Ageu, não é tempo de parar, não é tempo de descanso, porque o nosso descanso será lá na glória. Pode haver muros tão altos como os muros de Jericó, mas ele não será um páreo pelo poder de Deus. Deus sempre terá
Jó? Por que não mudou o cativeiro dos seus amigos? Porque Deus honrou a intercessão de Jó. Aleluia. E quando você orar pelo seu pastor, pela sua esposa, pela sua família, quando você orar por este irmão, esta irmã perto de você, lembre, ela precisa de oração, mas pastor também precisa, não te preocupe não. Enquanto você estiver cuidando das coisas de Deus, Deus cuidará das suas, e você vai ver o que Deus será capaz de fazer na sua vida. Nós ajudarmos uns aos outros. A Bíblia Sagrada diz que dois missionários, dois obreiros, por estarem fazendo a obra de Deus, foram perseguidos. Eles expulsaram o demônio de uma adolescente que era possessa de um espírito de adivinhação. Pastor, onde está escrito isso? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Simplesmente quando Paulo queria ir para uma região, e todas as vezes, por 3 vezes, foi impedido pelo Espírito Santo. Saiba que quando as coisas não estão dando certo para você em uma certa área, não significa que Deus virou as costas para você. Não significa que Deus não está mais olhando para você. Não significa que Deus fechou os olhos e te abandonou. Esqueça isto. Paulo orava ao Senhor e queria saber o porquê. Você quer saber o porquê que o pastor não consegue te dizer? Deus consegue falar com você ainda. Deus não está reformado, como diz no Brasil, aposentado. Deus ainda fala, irmãos. Deus ainda usa. Deus ainda fala com seus servos, porque Ele continua sendo o que Ele é e vai continuar sendo para todo sempre. A Bíblia diz que Deus falou em uma revelação a Paulo. E Paulo viu um jovem que naquela revelação dizia: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que a direção de Deus para a sua vida era a Macedônia. E ele chega a uma cidade por nome Filipos. E quando chega nessa cidade, começa a ir na sinagoga, pregar o evangelho, dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. Começou a pregar as boas novas. E é tempo de nós anunciarmos boas novas. Mesmo que alguém diga: mas pastor, Portugal está passando por um processo de crise. Sim, mas você não vai pregar sobre em si Portugal. Você vai pregar que o céu não está em crise, que as mãos de Deus não estão encolhidas, que as mãos de Deus ainda estão abertas e que o celeiro dele está cheio para abençoar os portugueses de Portugal. Aleluia. Naquele momento a Bíblia diz que uma das vezes que eles foram indo para a sinagoga, esta jovem começou a dizer: estes homens que passam por nós anunciam o caminho da salvação. Eles são homens de Deus. Eu pergunto a você, ela mentiu? Aquele espírito mal mentiu? Não mentiu não. Esse pastor, mas o diabo fala a verdade. Às vezes fala. E quando falar a verdade, desconfie, tá? Desconfie. Porque haveria um propósito naquela verdade que o diabo falava através daquela adolescente. Existia um porquê. Simplesmente queria engrandecer Paulo e Silas. Queria que simplesmente o sentimento de orgulho entrasse no coração de Paulo e de Silas. Queria talvez que Paulo chegasse: realmente eu sou um homem de Deus. Sim, e ele era. Só que ele percebeu e foi compungido no seu próprio espírito que aquilo não era de Deus. E a Bíblia diz no versículo de número 25 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos que por volta a chegar à meia-noite, eles cantavam louvores a Deus e oravam também ao Senhor. Eles buscavam ao Senhor e eles cantavam, eles louvavam a Deus e louvavam com tanta alegria da sua alma. Amados irmãos, hoje em dia parece que existem uns ladrões de alegria. Esses são problemas que chegam na tua vida, batem na porta da tua casa, do teu coração, para roubar a alegria que Deus colocou na tua vida. É que vem aquele banho de tristeza e você está cheio de alegria, mas ele vem para roubar a tua alegria. Mas saiba que não deixe as circunstâncias da vida roubar a tua alegria, não. Sabe
ali animando Paulo. Ali havia um conjunto. É interessante que Deus nunca mandou ir só um, mas de dois. Ele nunca disse de por todo mundo, vai tu sozinho, não tem problema. Mas ele disse dois, vai de dois em dois. Porque se um cair, o outro levanta. Se um desanimar, o outro diz, ei, levanta, seja forte. O Senhor é contigo. Homem valente. Eu fico observando naquela vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego no capítulo 3 de Daniel. Observe bem que foram 3 homens, 3 jovens, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, simplesmente por desobedecer a ordem do rei, por nome Nabucodonosor. Eu fico a me perguntar, onde estava Daniel? Daniel se prostrou perante a imagem que Nabucodonosor erigiu, levantou? Claro que não. Mas onde estava Daniel? Penso eu. Ele estava intercedendo por aqueles 3 jovens. Aleluia. Talvez dizendo, Senhor, bate lá, visita eles, esteja com eles lá. O Senhor é capaz. Você quer um endereço? Vou te dar um endereço onde fica a fornalha. Vai lá, fica com esses jovens. Esses jovens foi que vieram comigo. São meus parceiros, são companheiros de oração, são amigos meus. Cantamos juntos, louvamos a Ti juntos, confiamos em Ti. Guarda eles. Lá estava Daniel. Sabe o que quer dizer a palavra Daniel? O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Em toda a Babilônia, Daniel foi injustiçado, até jogado na cova dos leões, mas Deus foi o seu juiz. Enquanto ele orava ao Senhor, Deus foi o seu juiz e julgou a causa daqueles jovens e achou eles inocentes. Existe uma coisa tão importante, interessante nesse texto do capítulo 3 de Daniel. É que ninguém mais teve aquela visão, somente Nabucodonosor viu. Foi por isso que ele chamou lá os seus auxiliares, seus sátrapas, aqueles homens magistrados, chamaram eles. Ele chamou eles e perguntou quantos homens nós jogamos lá. E jogamos 3. Está lá 3. Está lá 3? E ele disse, não, mas eu vejo. Ele não disse, nós estamos vendo. No plural. Ele disse, mas eu vejo 4. E o 4º homem, em algumas traduções diz, o 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Outra tradução diz, o 4º homem é semelhante ao filho de Deus. Mas eu acredito mais que ele dizia, o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Por quê? Porque ele era idólatra. O pensamento dele, o que ele pensou naquele momento é que aquela pessoa que estava a proteger era filho de algum Deus poderoso, resistente ao fogo. Aleluia. Foi depois dali que ele deu outro decreto para que todos honrassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O Deus que estava lá presente, esse 4º homem tem nome. Outro dia eu estava a brincar com o nosso alfabeto e eu disse, é verdade que Jesus ele está dando o nosso alfabeto brasileiro, português, nosso português. Eu pude perceber que com a letra A, Jesus ele é o alfa, aquele que é primeiro, porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Quer dizer que Jesus ele é o primeiro, ele chega primeiro, ele está na frente, ele começa, ele termina. Aquele que começou a obra, disse Paulo, também terminará. Vai concluir, não deixa pela metade. Quando fez o homem, ele fez mesmo, mas ele queria que o homem se sentisse precisa de alguém, e Deus fez algo maravilhoso para o homem, deu de graça, de mão beijada, como disse lá, e foi uma bênção. Aleluia. É ou não é uma bênção a esposa? Aleluia. A mulher não é uma bênção, só os homens dizem. Glória a Deus. É uma bênção de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus não fez nenhum Ivo para o homem, fez uma Eva, não foi? Uma Eva. Com a letra B, Jesus ele é o bom pastor. Glória a Deus. Ele cuida de você melhor do que eu e o pastor Jamil. E Jamil é limitado e o pastor Henrique também é limitado, mas ele não. Ele é o bom pastor. E deu a vida por você. Com a letra C, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pegou os teus pecados e perdoou você. Com a letra D, Isaías já disse que ele é um Deus forte. Com a letra E, ele é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Com a letra F, ele é o Filho de Deus.
Com a letra G, Ele é o galardoador dos que o buscam. E todos que fazem a obra de Deus um dia estarão perante o trono de Cristo. Primeiro, o trono de Cristo, para ser recompensado segundo as obras que vocês fizeram aqui na terra. Todos aqueles que somam com o pastor, ou que tentam fazer alguma coisa para Deus, o teu trabalho não é em vão, e Deus não fica devendo ninguém. Vai pagar tudo em glória, nem dinheiro não, porque lá no céu não precisa euro, real, dólar, não vai ter necessidade, porque lá não se compra, não se vende, tudo é teu. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a letra F, Ele é o Filho de Deus. Com a letra G, Ele é o galardoador dos que o buscam. Com a letra H, Ele é o herdeiro de todas as coisas e vai te dar tudo lá. Com a letra I, Ele é o imortal, Ele não morre mais. E a morte nem teve poder sobre Ele, tá bem? Nenhum momento da Bíblia Sagrada você vai ver que a morte matou o meu Senhor. Não. Você vai ver que Ele se entregou voluntariamente porque a morte não tinha poder sobre Ele. Aleluia. Então Ele se entregou por mim e por você. Por isso que Paulo, no capítulo 15 aos Coríntios, versículo 57, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele diz, continua e diz assim: graças a Deus, que nos garante a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A tua vitória não vem de anjos, a tua vitória vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Com a letra J, Ele é Jesus de Nazaré. Com a letra L, Ele é o leão da tribo de Judá. Com a letra M, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Com a letra N, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Com a letra O, Ele é o ômega. Agora Ele é o último, Ele encerra, Ele conclui. Com a letra P, Ele é o primeiro. Com a letra Q, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo ardente. E com a letra R, Ele é o rei dos reis. Com a letra S, Ele é o Senhor dos senhores. Com a letra T, Ele é o todo-poderoso. Vamos colocar mais letra? Com a letra U, Ele é o único. Com a letra I, Ele é o Y, Ele é o Yeshua Hamashi. Ele é o Messias. E vamos assim continuando. Ele é tudo. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a ressurreição e a vida. Senhor. É tempo de nós vivermos unidos. O que ganha uma guerra não é a quantidade de soldados, como tem na China. O maior exército do mundo está lá, na China, como o país mais populoso do mundo. Mas o que faz vencer a uma guerra não é simplesmente a quantidade de soldados que tem aquela nação, mas a união daqueles soldados. Vocês estão lembrados de uma guerra que teve entre Israel, assim que Israel, depois de alguns anos, em 1943, quando Israel recebeu a liberdade, foi constituído um Estado, um país, uma nação. E a Palestina até hoje briga com Israel por causa disso, e luta para ser um Estado também, para ser uma nação, e até hoje nunca conseguiu. As nações vizinhas de Israel, todas elas se uniram. Iraque, Arábia Saudita, o Irã, nações fortes e poderosas do Oriente Médio se uniram, cercaram Israel. E lá teve uma guerra de 7 dias, me parece, me falei agora. E naquela guerra só estava Israel, Estados Unidos, Rússia, nenhum país da Europa apoiava Israel naquele momento. A ONU parece que tirou férias. O secretário-geral viajou para o Caribe. Mas observe bem uma coisa interessante, que Israel ficou só. Diga, Israel ficou só. Só que quando pensamos que estamos só, nos enganamos, porque o Senhor sempre estará do nosso lado. Aleluia. O apóstolo Paulo fez uma pergunta na sua carta aos Romanos, mas ele mesmo responde. Ele disse: porventura Deus desamparou o seu povo? Ele responde: de maneira nenhuma. Deus jamais desamparará o seu povo. Deus jamais esquecerá de você. Pode ser que você esteja sozinha, ou parece que esteja sozinha, mas você terá a companhia do Senhor. Aleluia.
Há momentos, amados irmãos, que nós temos que passar por algo que eu vou ter que dizer para você. Cada um de nós temos um Getsemane para enfrentar. Assim como Jesus disse que cada um de nós temos uma cruz para carregar, para levar. Mas antes de pegar esta cruz, cada um de nós temos um Getsemane para viver. E é um momento muito difícil. É um momento que às vezes nós procuramos o nosso melhor amigo. Até o telemóvel dele está fora de área. O do pastor está ocupado. Naquele dia ele teve que atender muita gente. Não é que ele estava dormindo não, viu? Teve que atender muita gente. O gabinete estava cheio, o gabinete pastoral. Ou então estava evangelizando e não deu para atender. Botou no silencioso, não viu, não percebeu. E você aparentemente estava sozinho. É que parece que você vai até os amigos, parece que eles estão todos dormindo. Foi um Getsemane que Jesus viveu e passou. E você não é melhor do que eu. Se prepare para passar pelo Getsemane. Pastor, você está profetizando essas coisas para nós? Não, você não é realista com você. E quando passar, você se lembra. Mas lembre de uma coisa. Jesus não morreu no Getsemane. Jesus não fracassou no Getsemane. Se alguém pensa, quando ele estava a orar e dizia: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. A palavra cálice ali não quer dizer cruz. Não quer dizer o sofrimento da cruz, simplesmente. Não. Passa este, não aquele que ele receberia. Está no presente, naquela hora. Passa de mim este cálice. Já que a palavra cálice significa então sofrimento. Naquele momento o diabo tentou martirizá-lo. O diabo tentou psicologicamente acabar com o nosso Senhor. A pressão era tão grande que até o seu suor transformou-se em sangue. Ou seja, na verdade não é que o suor, ou ele transpirou o sangue, mas as suas células começaram a desmanchar-se. Sabe, romper. Nós não temos só essas veias que nós olhamos, mas a nossa pele é recheada de veias. E essas veias parece que estavam estourando, que se misturavam com o seu suor e que pingava no chão, já meio envermelhado. O diabo queria matá-lo ali, para que ele não chegasse até a cruz. E ele pedia: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele ia angustiado, ia até os discípulos, encontravam todos eles dormindo. Isso ali era um choque para ele. Jesus era homem também, que teve que dormir, teve que comer, cansou, pediu água. Ele não era fingimento dele não, ele estava com sede mesmo. E quando teve fome, ele teve foi fome mesmo. Ele era 100% homem, como você é. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como homem, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E naquele momento, ele se levanta e Deus dá graça a ele. Porque mais uma vez os planos de Satanás foram frustrados. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus tem um projeto, esse projeto vai continuar. Há quem diga que os sonhos de Deus não morrem. Se todavia você continua com o mesmo projeto e está no centro da vontade de Deus, não te preocupe com o dia de amanhã, porque Deus vai cuidar do amanhã para você. Aleluia. Eu costumo dizer que o dia de amanhã pertence a Deus e aos seus filhos que estão aqui nesta tarde e à noite. Aleluia. O dia de amanhã pertence a Deus e aos seus filhos. E se todavia você não alcançar o dia de amanhã e fechar os seus olhos para sempre nesta terra, não te preocupe, porque você vai abri-lo lá no céu para contemplar a face adorada de Deus para sempre. Aleluia.
Vai ser muito melhor para você. A Bíblia diz que Jesus levantou dali tão fortalecido, tão cheio da graça, tão cheio da unção, tão cheio de poder, que lá quando ele levanta, ele vai até os discípulos e diz: olha, levantai-vos, porque o traidor se aproxima. E veio mesmo. Mas de longe lá estavam os soldados romanos. Dizem que era mais ou menos aproximado, talvez uns 70 homens. Já imaginaram 70 homens para prender um só? Uma covardia, não é? 70 homens para prender um só. E naquele momento, quando eles vieram, Jesus antecipa a palavra e diz: a quem buscais? Eles gritaram de lá dizendo: a Jesus. E ele disse: eu sou a quem buscais. Você sabe o que aconteceu? Eles, na mesma hora, todos eles caíram no chão, não aguentaram o poder que existia naquela palavra. Aleluia. Jesus desceu, se levantou ali do Getsemane e saiu de lá fortalecido. Simplesmente quero dizer, você vai passar pelo Getsemane ou já passou. Mesmo que as pessoas esqueçam de você, você esteja sozinho, mas Deus estará lá, vai fortalecer você. Você vai sair do Getsemane cheio da graça de Deus e nem o diabo vai suportar o poder da tua palavra. Sabe por quê? Porque você vai sair cheio da graça de Deus, cheio da unção do Senhor. Você vai contar com o teu melhor amigo, o amigo dos amigos, porque é amigo mais chegado do que o irmão. Para nós concluirmos, a Bíblia diz, no capítulo de número 19, diz a Bíblia que Davi recebeu notícias de que algumas nações estavam vindo para destruir a Davi, invadir Jerusalém e acabar com Israel. Vieram os filhos de Amon que se uniram com várias nações para destruir Israel. E Davi disse: eu vou para a guerra também. Joabe disse: não, meu senhor, não se preocupe não. Você não pode deixar o teu irmão sozinho na batalha, meu irmão, isso é um crime. É, Deus. Nem a abelha faz isto. É, Jesus. A abelha nunca vai te ferrar, ficar sozinho, não. Vai nas companheiras com ela. E sabe o que elas fazem? Elas tentam proteger a sua colmeia. E uma ajudando a outra. E todas ajudando, protegendo a rainha. E a sua colmeia. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te, seja forte. Joabe estava dizendo a Abissai: se todavia os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, me ajuda. Eu vou precisar de você, Abissai. Mas se eles forem mais fortes do que você, conta comigo. Você vai precisar de mim. E conta comigo que eu vou estar lá. Fique de pé, com vontade. Aleluia.